Começando agora Espiritismo no Ar, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Um bom dia. O Espiritismo está no ar, trazendo informações, notícias do movimento espírita de nossa região, endereços de instituições espíritas. Esse programa participa, junto com você que nos acompanha, com um espaço direcionado a perguntas e respostas na segunda parte do programa. Lembramos que, através do chat, você pode colocar dúvidas, perguntas. Para nós são todas muito importantes, inclusive para outros que nos acompanham e que podem ter um esclarecimento melhor à luz da doutrina espírita. Esse programa, ele de fato busca esse trabalho de interação, de produção junto a você que nos acompanha. E para a abertura do programa, trouxemos aqui um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem Nutrição Espiritual. Ela faz parte do livro Pão Nosso, trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Separamos esse trecho. Há vícios da nutrição da alma, tanto quanto existe da alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura por bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere a ilusão perniciosa em se tratando de problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se na realidade simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos. E, justamente, na estrada religiosa é que semelhante esforço exige maior amplo aprimoramento. É com essa mensagem que nós iniciamos o programa O Espiritismo está no ar. Momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos ao nosso momento de reflexão, fazendo a leitura de mais uma mensagem deste livro, Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. A mensagem de hoje é a de número 52, intitulada Até e Depois, e é uma mensagem ditada pelo espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir quando diz assim: frequentemente na Terra declaramos assédio de tentações, cansaço da vida, impaciência contínua, desânimo sistemático, acessos de cólera, crises de tédio, ingratidão de amigos, tristeza constante, inaptidão ao serviço, isolamento doméstico, ostracismo social, desolação interior, incerteza de rumo. Isso é perfeitamente compreensível, até a ocasião em que somos felicitados pelo caminho, pelo conhecimento, aliás, espírita. Depois do conhecimento espírita, entretanto, qualquer alegação dessa natureza denota algo errado em nós, reclamando a retificação necessária. Um professor interpreta a lição para que o aluno se liberte da ignorância. Um
o médico interpreta as informações de laboratório para restabelecer o doente. Assim também, a doutrina espírita interpreta o Evangelho de Jesus através de Allan Kardec, para que venhamos a entrar na vivência da religião do Cristo, que é a religião do universo. Para todos nós, os espíritas desencarnados, afirma Albino Teixeira, que não tivemos a felicidade de renascer em berço espírita, com a noção mais ampla de nossas responsabilidades e obrigações adquiridas mais cedo, a reencarnação na Terra se divide em dois quadros distintos para julgamento diverso. O que éramos e fazíamos antes do conhecimento espírita, e o que passamos a ser e fazer depois dele. Espiritismo no ar, agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, está durante todo esse mês de novembro comemorando seus 73 anos de fundação, com palestras especiais. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, palestra com Miriam Lacerda. Ela abordará o tema A Importância do Espiritismo em Nossas Vidas. Todos estão convidados. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora este mês 35 anos de fundação e tem uma programação muito especial. Na próxima quarta-feira, dia 13, palestra com Rubens Ferreira, que abordará o tema Jesus e os Novos Tempos. E no sábado, dia 16, palestra com o Austin Pereira, presidente da Federação Espírita Pernambucana, que abordará o tema O que Jesus espera de nós ao abraçarmos a doutrina espírita. Todos estão convidados. A Casa Chico Xavier, localizada na Avenida João Soares de Lira, número 156, no bairro Boa Vista, aqui em Caruaru, realizará o seminário Atendimento Fraterno. Será no dia 23 desse mês, contará com a colaboração do facilitador José Gomes, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana. Telefone para maiores informações DDD 81 99735 7557. Todos estão convidados. E nesse momento da agenda, nós vamos trazer aqui um convite especial. É um vídeo, vamos assistir? Sertão é uma iniciativa solidária que acontece há 15 anos, dedicada a proporcionar um Natal mais digno e feliz às famílias do sertão nordestino. Este ano, o evento acontecerá no dia 15 de dezembro de 2024, na cidade de Tacaimbó, interior de Pernambuco. Nossa história. Desde sua criação, o projeto Natal do Sertão já ajudou mais de 30 mil famílias carentes, trazendo não apenas apoio material, mas também esperança e alegria para o coração de milhares de pessoas. A cada ano, unimos esforços para tornar o Natal um momento especial para crianças, jovens e adultos de toda a região. Como ajudar? Para que o Natal do Sertão 2024 seja um sucesso e continue impactando a vida de tantas famílias, precisamos da colaboração de toda a comunidade. Há várias formas de contribuir. Doação de brinquedos. Ajude a encher o Natal das crianças com alegria e diversão. Roupas. Doe peças novas ou em bom estado para aquecer e vestir quem precisa. Cestas básicas. Contribua com alimentos para garantir uma ceia digna e completa.
Recursos financeiros. Com uma doação financeira, podemos adquirir itens essenciais e ampliar nosso alcance. Então, reforçando esse convite tão especial, Natal do Sertão, dia 15 de dezembro, em Tacaimbó. Neste Natal, faça a diferença na vida de famílias do sertão. Ajude doando brinquedos, roupas, alimentos através do Pix 24 416 042 1000, ao contrário, 766. É organizado pelo Centro Espírita Irmã Gertrudes e você é convidado a participar como voluntário. A Fraternidade Espírita André Luiz de Tacaimbó participa ativamente do evento. E para maiores informações é só entrar em contato com Quitéria pelo número DDD 81 99435 4012. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui para quem ainda não conhece, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamentalmente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inalcançável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltam os homens, para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge, aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido.
qualquer que fosse a classe a que pertencesse tal intérprete, houvera sido objeto de prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos. Onde encontrar uma instituição espírita? Hoje nós trouxemos nomes, endereços e horários de instituições espíritas de Gravatar, Pernambuco. São eles Centro Espírita Enviados de Jesus, localizado na rua João Pessoa, número 60, Centro Gravatar, reuniões públicas quartas e domingos às 7h30 da noite. Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, localizado na rua Coronel Estevão Câmara, número 326, Centro de Gravatar, reuniões públicas terças, quintas e sábados, às 8h da noite. Espiritismo no Ar, o livro dos Espíritos. Questão de número 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A maioria é a que assenta na mais desinteressada caridade. Vamos agora para o nosso momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, lemos: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta essa passagem bíblica. É na mensagem intitulada O Mundo e o Mal. E ele assim nos escreve: Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes do da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza matinal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada. Se as feridas nos acompanham, faz-se preciso, pois,
embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Onde encontrar uma instituição espírita? Aliança Espírita Irmã de Castro, Meimei, localizado na rua Frei Caneca, número 168, bairro Santa Luzia, Gravatá. Reuniões públicas quartas às 9 horas da manhã e aos sábados às 8 horas da noite. Casa Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua da Linha, número 36, Área Verde, Gravatá. Reuniões públicas, domingos, das 14h10 às 14h50 e das 15 às 16 horas. Todos estão convidados. Espiritismo no ar. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos agora na segunda parte do nosso programa, que se direciona a responder perguntas, dúvidas. Você que nos acompanhou pode colocar a pergunta no chat. Nós iremos ter toda a atenção em respondê-las. Quando não houver perguntas no chat, é que nós iremos abordar algumas relacionadas aos temas que tratamos nesta manhã. Mas eu estou notando aqui, Silmara, que há uma pergunta, você pode lê-la para nós? Sim, eu Acho vou que de colocar Fara. aqui, de Fará, não sei se é essa a pronúncia, me desculpe, Faradiba Torres de Oliveira. Minha dúvida tem relação ao suicídio provocado. O desencarne, através de tal forma, provoca no perispírito a mesma dor que sente a matéria? A temática do suicídio, ela recebe na doutrina espírita todo um esclarecimento, toda uma elucidação que normalmente não é alcançada por outras doutrinas cristãs. Sobretudo porque nós aprendemos que a vida, em essência, não está no corpo, está no espírito. Mas sempre é importante, antes de responder diretamente à questão de nosso amigo que nos acompanha na internet, é lembrar que há causas diretas e indiretas associadas ao suicídio que podem, em certas circunstâncias, representar um verdadeiro assassinato espiritual. É claro que dos crimes e erros cometidos pela criatura humana, o suicídio se coloca como sendo um dos mais desequilibrantes, um dos mais nocivos na caminhada evolutiva do homem. Mas, não poucas vezes, pessoas em estados graves de depressão, outras incrementadas por processos obsessivos graves, tomam uma atitude aonde o uso da razão, do pensamento, está praticamente obnubilado, aniquilado pela intervenção espiritual, levando a casos onde são verdadeiros assassinatos espirituais. É claro que a consciência é o nosso verdadeiro juiz. Sabemos que Deus é um Pai de amor e de misericórdia. Dependendo do nível de entendimento ao tomar o ato deliberado do suicídio, pode ocasionar sofrimentos e dificuldades, inclusive essa que o nosso irmão assinala, que é a de sofrer no corpo espiritual, no perispírito, todo o processo de decomposição que está havendo no corpo físico e material. As ligações ainda muito fortes entre aquele que cometeu o suicídio em estado grave de atentado às leis divinas provocam, a nível sensorial para o espírito, todo aquele processo de sofrimento, de impacto, da desagregação lenta e difícil entre o corpo espiritual
e o corpo material. É por isso que o conhecimento do Espiritismo é o maior antídoto contra o suicídio e contra a loucura, como é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Compreender e entender a realidade do mundo espiritual, dos objetivos da nossa vida na Terra, tendo na explicação dada pelos Espíritos o objetivo maior da nossa experiência no corpo, nos possibilita o enfrentamento de dificuldades, de problemas, por maiores que sejam, no nível de equilíbrio e de fortaleza, que é esse antídoto apresentado pelos Espíritos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, de fato, de forma geral, encurtar a existência no corpo traz como resultado uma sensação de desconforto e de sofrimento que normalmente dura a quantidade de tempo que o espírito teria caso não tivesse encurtado a sua vida física através do suicídio. Bom, era essa explicação que nós tínhamos. Silmara, você quer fazer uma complementação ou tem mais uma pergunta aí no chat? Não, agradecendo, na verdade, Soares, é a nossa irmã Faradiba, é a nossa querida irmã, né, que fez essa pergunta. Nós agradecemos a ela por essa pergunta e bem-vinda sempre ao nosso programa. Nós queremos agradecer de início, desejar aqui, antes de nós continuarmos, Soares, é importante, né, um bom dia a Fará, bom dia a Tereza Miranda, que nos acompanha, bom dia, né, a Rosilda Maria, bom dia ao nosso irmão e amigo José Orlando, de Cupira. Bom dia a todos. Estou mais uma vez ligado nesse excelente programa Espiritismo no Ar. Bom, e aqui, Paulo Eduardo Sampaio. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Paulo. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada, nesse trabalho. Bom dia, Edjane. E aqui, olha, gratidão. Bom dia, Josemar Sabino, nosso amigo, nosso irmão aí. Parabéns a Soares Silmaras. A grandeza da doutrina espírita exige esforço e disciplina em sua divulgação. Estamos juntos, exatamente. Esforço diário. No momento, não temos pergunta, então vamos trazer aqui uma pergunta. Mas lembrando a todos aqueles que durante o programa, todos podem fazer aí a sua pergunta, deixar o seu comentário, que a gente tenta responder, ok? Soares, Emmanuel afirma que existem vícios de nutrição da alma, quanto existem na alimentação do corpo. Mas a que tipos de vícios Emmanuel se refere? Antes de entrar na resposta propriamente, eu não quero deixar de recomendar o livro mais importante da Lavra Mediúnica, de Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida. Para aqueles que queiram colher mais detalhes, mais informações, essa obra é considerada pelo Espírito Emmanuel como a obra mediúnica mais importante do século. O livro Memórias de um Suicida. Então, deixamos aqui a referência ao livro, fácil de encontrar em qualquer livraria espírita ou em grandes livrarias de shopping centers, que hoje já vendem muitos livros importantes. Essa obra é muito fácil de ser encontrada. Memórias de um Suicida, não deixem de ler. Então, vícios da alma, vícios do corpo. A mensagem de Emmanuel, Nutrição Espiritual, que faz parte do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
traz importantes detalhes sobre a distinção e a qualificação do alimento que escolhemos, tanto para o corpo quanto para a alma. E Emmanuel diz assim, fazendo uma advertência: há muitas pessoas que trocam a água pura por bebidas excitantes, por bebidas alcoólicas. Assim como também há pessoas que trocam o alimento espiritual de qualidade por alimento deletério. Ora, de onde vem o alimento espiritual? Vem, sobretudo, da iluminação e do conhecimento que adquirimos em termos de revelação espírita e que, para o nosso espírito, servem de verdadeiro suprimento fortalecedor para o êxito da nossa caminhada durante a encarnação no plano físico. Mas aqui também é importante salientarmos, quando Emmanuel diz na mensagem, que o alimento espiritual de qualidade vem da constatação da realidade da vida no mundo espiritual. À medida em que nós, pela leitura, pelo estudo de livros espíritas, iluminamos o nosso entendimento, nós estamos ali também fortalecendo-nos com a qualidade excepcional desse alimento que o Espiritismo nos traz e que tem por base o Evangelho de Jesus. Suprirmos-nos desse alimento para estabelecer o que Emmanuel considera como a fé viva, que é a vivência do conteúdo espiritual que recebemos, representarão uma verdadeira vacina, um antídoto mais adequado para a nossa vitória nos embates com dificuldades e problemas, vícios e desequilíbrios que trazemos do nosso passado encarnatório e que agora, à luz da doutrina espírita, somos habilitados a vencer completamente. Silmara, quer fazer algum complemento ou tem alguma questão nova? Sim, eu estava aqui refletindo, né? São os desajustes de ordem emocional da nossa natureza ainda tão imperfeita, né? Que acaba objetivando o imediatismo material antes do espiritual. As ilusões do mundo acabam impedindo a visão da realidade, né? E muitos não suportam essa realidade, preferem então fugir através dos vícios. Mas o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos convida não só a lermos, mas estudarmos com o coração, porque à medida que a gente vai se dedicando ao estudo realmente com o coração, a gente vai vai levando ali para buscarmos o autoconhecimento. E o autoconhecimento nos ajuda a identificar aquilo que precisa ser modificado. Assim como nós, por exemplo, temos os vícios variados, né, do corpo físico, seja através da alimentação, seja através de um outro, que para mantermos o corpo físico, nós precisamos criar novos hábitos. Assim também, né, o Evangelho nos proporciona meios para trabalharmos os vícios que ainda carregamos dentro de nós. Não é isso, Soares? Como nós podemos evitar esses vícios da alma, Soares, na prática? Exatamente. Esses vícios que foram estabelecidos em 3 áreas de atuação do nosso espírito, porque na área mental, na área emocional e na área de vivência,
estabeleceram também a necessidade de 3 critérios para a sua correta superação ou transcendência. Ou seja, agora nós precisamos iluminar o nosso entendimento à luz da doutrina espírita, precisamos nos sensibilizar às propostas do Evangelho de Jesus, que são revividas pela doutrina espírita, e partirmos para o campo da vivência desse novo campo de interesses e de interação que estabelecemos a partir do Evangelho do Cristo. Ao conseguirmos esses 3 pontos, teremos de fato criado hábitos novos, condicionamentos renovados pela luz do Evangelho e, consequentemente, superado plenamente aquilo que no passado nosso, de desequilíbrio, de enfrentamento às leis divinas, criaram vícios e desequilíbrios. Então, são esses 3 pontos: iluminação da mente, sensibilização ao que nos iluminou e vivência. Pois não? Excelente. Nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Paulo Eduardo Sampaio. Como entender o que disse Jesus? Eu e o Pai somos um. Ótima questão aí levantada pelo nosso amigo e irmão Paulo Eduardo. De fato, se nos atermos ao que está transcrito na frase, eu e o Pai somos um, facilmente compreenderíamos que Jesus se refere ao fato de que a forma de entender, de perceber a realidade da vida, de estar em harmonia com as leis de Deus, da forma mais sublime e plena possível, Jesus representa para nós a expressão mais viva do Pai Criador. Mas aqui é preciso deixar bem evidenciado que não significariam, em termos de constituição, uma única pessoa, como mais adiante surgiu o dogma da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A questão aqui não é de literalidade existencial, mas de entendimento em harmonia, conforme as leis divinas. E foi isso que Jesus mais exemplificou em nós, entre nós, e que teve o destaque todo especial no Livro dos Espíritos, ao ser colocado pela espiritualidade maior. Jesus, modelo e guia de todos nós. Então, é nesse entendimento que percebemos a excelsitude dessa expressão. Eu e o Pai somos um. E através de Jesus, nós somos convidados também a sermos um com o Mestre, mas preservando a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio e nos identificando com os propósitos maiores das leis divinas expressa no amor. E esse convite de Jesus é um convite, quando ele diz, né, eu e o Pai somos um, é um convite aos nossos corações, né, para seguirmos nessa caminhada com Ele, para diante de toda e qualquer situação, perguntar à nossa consciência, ao nosso coração, que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Como Ele gostaria que eu agisse? Então, Jesus nos trouxe, nos traz, falando aos nossos corações, inúmeros exemplos, deixando os seus ensinos para que possamos segui-lo, para que possamos ser um com o Mestre, como disse Soares. No momento, não tem outra pergunta, então vamos aqui a uma pergunta que nós trouxemos. Soares, Jesus, ao afirmar,
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Segundo Emmanuel, a que espécie de mal Jesus se refere? Essa referência é a do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, e que Emmanuel comenta, intitulando a mensagem O Mundo e o Mal, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, Emmanuel afirma o seguinte na mensagem: o mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Então, é preciso combater o mal que está dentro de nós. A perspectiva materialista de enxergar a vida identifica o mal em tudo aquilo que causa desconfortos e infelicidades ao homem, nas doenças, nas decepções, nos acidentes. Aí estaria a identificação do mal do ponto de vista materialista. Mas, ao percebermos que a realidade da vida não se limita à vida no corpo e de que um mundo como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, tem, na maior parte dos seus habitantes, espíritos necessitados de determinadas provas e dificuldades, esse mal passa agora a ter outra conotação. O verdadeiro mal é proveniente do orgulho, do egoísmo da criatura humana e se estabeleceu ao longo de diversas encarnações em que contrariamos as leis de Deus e estabelecemos vícios, crimes e desequilíbrios. Aí é que está o verdadeiro mal. Para superá-lo, recebemos a iluminação do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. E nessa iluminação, ao percebermos os desequilíbrios que jazem no nosso íntimo, somos chamados a um verdadeiro trabalho de ressignificação, de aquisição de valores novos no Evangelho do Cristo e, sobretudo, da vivência desses valores, para podermos, assim, nos livrar do mal real, que é o mal que trazemos dentro de nós. Ao Exatamente, e o resolvermos mal, as, ao resolvermos as questões espirituais que trouxemos do passado, facilmente perceberemos que problemas e dificuldades no mundo material passam a ter outra compreensão, a diluir-se e, desse modo, estabelecermos, com base no Evangelho do Cristo, a verdadeira libertação do mal que o Cristo propôs nessa passagem do Evangelho de João. Pois não, Silmara, puder como você complementar? bem falou, como você bem falou, né? O mal que está em nós é o afastamento da lei de Deus. E aí nós recordamos a questão 614 de O Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre a lei natural, que é a lei de Deus, que indica a verdadeira felicidade do homem, que indica o que deve fazer e deixar de fazer. E o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus e voltamos todas as nossas atenções aos bens passageiros, à matéria, aos prazeres momentâneos, a gente acaba fazendo escolha equivocada, a gente acaba sofrendo as consequências das nossas próprias ações. Né? E por isso que sofremos, e por isso que existe tanto mal, que é o afastamento dessas leis divinas. À medida que a gente vai se esforçando para no nosso dia a dia combater esse mal que está dentro de nós, o mal ele vai deixando de existir. Então, Soares, nós vamos. Aqui não tem mais nenhuma pergunta. Vamos para mais Vamos uma para a questão? última, né? Vamos para aquela última.
que é a questão dos temas de hoje. Abordados. A que reflexão a mensagem Até e Depois de Albino Teixeira nos leva a fazer? O espírito Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita, ele nos chama a importante meditação. No vocábulo até, Albino trata da forma de viver que tínhamos até antes de termos conhecido a doutrina espírita ou o evangelho redivivo trazido a nós no papel do Consolador que Jesus houvera nos prometido. Então, até significará sempre a maneira de proceder e de agir que tínhamos antes, mas o vocábulo depois vai se referir exatamente ao proceder novo que devemos expressar, ao termos recebido a bênção do alimento espiritual do Evangelho do Cristo. Albino também faz uma importante consideração ao dizer que no mundo espiritual onde ele se encontra, esse trabalho prossegue. É o trabalho do burilamento íntimo, do aperfeiçoamento espiritual. Nós evoluímos em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. E é exatamente por isso que esse trabalho de parceria que se dá entre nós encarnados e os espíritos desencarnados tem esse laço de solidariedade, de motivação, de compartilhamento para acelerar a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo. Então, eram essas as questões que nós tínhamos do programa de hoje, e não tendo mais nenhuma questão, nós estamos encaminhando para o encerramento do programa. E só Com você, querendo Cidade. fazer uma complementação aí no que você disse, né? O Espírito de Verdade no Evangelho, ele é bem direto, né, aos nossos corações, quando diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades, né? E nos leva também a recordar quando o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:25, ele diz: se vivemos em espíritos, andemos também em espírito, né? Ele se refere ao conhecimento já recebido, que não cabe a gente, né, dizer, eu não sabia, se a gente está ali estudando, né, os livros da codificação, se a gente já recebeu todo esse conhecimento, não cabe dizer que a gente não sabia. E sim nos colocarmos nesse exercício que é diário, é paulatino, cada um está no seu processo. É isso? Então, nós não temos mais as perguntas. Queremos agradecer. Pois não, Soares. Eu estava lembrando aqui que todos nós, que durante o programa estamos ligados pelo pensamento, pelas vibrações, pelas energias que são intermediadas pela internet, nós estamos num verdadeiro momento de alimentação espiritual, de fortalecimento do nosso espírito. Há uma comunhão de pensamentos do bem, e para isso a importância de estarmos utilizando as redes sociais, a internet, de uma forma mais ampla, na divulgação do bem. Então, que todos que tenham aí nos acompanhado sintam-se fortalecidos, que essa luz bendita e maravilhosa da vida espiritual esteja cada vez mais encontrando espaço nas nossas mentes, em nossos espíritos. Era isso que eu tinha para considerar. É isso aí. Nós agradecemos imensamente a cada um daqueles que participaram conosco na manhã de hoje, né? Que Deus e Jesus
os envolva em muitas bênçãos de luz, de paz, que possamos ter um domingo bem tranquilo junto aos nossos familiares, que possamos ter uma boa semana, e lembrando que aqueles que quiserem também podem, ao longo da semana, enviar suas perguntas para o e-mail espiritismonoar13@gmail.com e a gente traz na próxima semana. E aqueles que não quiserem se identificar, é só dizer que não é para se identificar, a gente respeita aqui e traz a pergunta. Lembrando a todos, né, a importância de utilizarmos, como o Soares falou, aí as redes sociais no trabalho do bem. Então, compartilhe, divulgue, dê o seu like, né? Vamos aí aumentar essa divulgação. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.